Oi, minha deusa, filha da energia que não nasceu para se diminuir, mas para se sustentar. Se você sente que em algum momento você perdeu o controle da relação, presta atenção nisso. Porque não foi ele que tirou o seu poder. Foi você que, sem perceber, entregou. E existe um erro muito silencioso aqui. Um erro que não parece erro, mas que muda completamente a forma como ele te vê. No início, você era leve. Você não estava tentando. Você não estava preocupada. Você não estava se ajustando. Você estava sendo. E é isso que atrai. Mas em algum momento, você começou a gostar. E quando você começou a gostar, você começou a mudar. Você começou a responder mais rápido. Começou a pensar mais no que dizer. Começou a tentar manter o interesse. Começou a observar cada detalhe. E sem perceber, você saiu do seu centro. Filha, escuta isso com profundidade. O seu poder nunca esteve no que você fazia. Sempre esteve no que você sustentava. E no momento em que você começa a agir com medo, você começa a perder esse poder. Porque agora você não está mais presente. Você está tentando garantir. E quem tenta garantir já entrou em desvantagem. Agora observa isso com verdade. Você não perdeu ele. Você perdeu a sua posição, a posição de quem escolhe. E entrou na posição de quem espera. De quem tenta. De quem se adapta. E isso muda tudo. Porque quando você se adapta demais, você deixa de ser referência. Você passa a ser reação. E uma mulher que reage não sustenta o desejo. Agora entra o erro fatal. O erro que quase ninguém percebe. Você começa a fazer mais, achando que isso vai aproximar. Mas quanto mais você faz, menos espaço ele tem para ir até você. E sem espaço, não existe movimento. Sem movimento, não existe interesse que cresce. Filha, o homem não se conecta com o excesso. Ele se conecta com o espaço que você permite existir. E quando você preenche tudo, quando você conduz tudo, quando você sustenta tudo, você elimina esse espaço. E sem perceber, você começa a carregar a relação sozinha, e quando você carrega sozinha, o valor percebido diminui. Não porque você não tem valor, mas porque você está entregando antes de ser reconhecida. E isso enfraquece a dinâmica. Agora sente isso com verdade. Você não precisa fazer ele se aproximar. Você precisa parar de impedir que ele se mova. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais tentando manter. Você está permitindo. Permitindo que ele venha. Ou não. E qualquer uma dessas respostas te mostra exatamente onde você está. Afrodite não corre atrás, mas também não se fecha. Ela permanece. Ela observa. Ela sente. E ela escolhe. Ela não tenta recuperar o que se afasta. Ela não tenta convencer quem não se posiciona. Ela não negocia o próprio valor. Porque ela entende algo que muda tudo. Quem precisa ser mantido à força já não está disponível de verdade. Agora observa com coragem. Quantas vezes você já tentou sustentar algo que não estava sendo sustentado pelo outro? Quantas vezes você já se esforçou mais do que recebeu? Quantas vezes você já tentou entender? Quando o que existia era ausência. E isso não te enfraquece porque você fez. Te enfraquece porque você continuou. Porque enquanto você continua, você valida. Valida o pouco. Valida a inconsistência. Valida a falta de posicionamento. E quando você valida, o padrão permanece. Filha, o seu poder não está em fazer mais. Está em saber a hora de parar. Parar de antecipar. Parar de responder ao vazio. Parar de sustentar sozinha. E começar a observar. Porque quando você observa, você enxerga. E quando você enxerga, você não se engana mais. E quando você não se engana mais, você não se entrega para qualquer dinâmica. E isso muda completamente o tipo de relação que você vive. Agora sente isso com profundidade. Você não precisa recuperar o seu poder. Você precisa parar de entregar. E isso começa no momento em que você se percebe. Se percebe se adaptando, se percebe esperando. Se percebe tentando manter e escolhe diferente. Escolhe se recolher do excesso. Escolhe voltar para si. Escolhe sustentar a própria presença, sem depender da resposta dele. E é nesse ponto que tudo começa a mudar. E quando você começa a voltar para você, algo muito sutil acontece. Você desacelera. Você para de agir no impulso. Você para de responder automaticamente. E isso cria um espaço. Um espaço que antes não existia. Porque antes, tudo era imediato. Ele se afastava, você reagia. Ele demorava, você preenchia. Ele mudava, você tentava ajustar, mas agora você observa. E só isso já muda a dinâmica. Porque pela primeira vez, você não está mais disponível no automático. E isso é percebido. Não porque você falou, mas porque você mudou. Filha, o poder não está em fazer algo diferente.
está em não fazer o que te enfraquecia. E isso exige algo que poucas mulheres sustentam: consciência no momento exato. No momento em que a vontade de mandar mensagem aparece. No momento em que o impulso de explicar surge. No momento em que o medo de perder tenta te empurrar. É ali que o seu poder é decidido. Não no começo da relação, não no que ele faz, mas na forma como você responde ao que acontece. Agora observa isso com profundidade. Você não perde o poder quando ele se afasta. Você perde o poder quando se abandona diante do afastamento. Porque é ali que você deixa de se sustentar e começa a agir para não perder. Mas quando você se sustenta, mesmo com desconforto, mesmo sem resposta, mesmo sem garantia, você cria algo completamente diferente. Você cria presença. E presença não precisa correr. Não precisa convencer. Não precisa provar. Ela apenas é, e isso reorganiza tudo. Porque agora, ou ele se move, ou ele se revela, e qualquer uma dessas respostas te traz verdade. E verdade é o que te liberta. Agora entra um ponto ainda mais profundo. O medo de perder faz você agir. Mas a consciência faz você escolher. E agir e escolher não são a mesma coisa. Agir é impulso. Escolher é direção. Agir é reação. Escolher é posicionamento. E enquanto você estiver reagindo, você estará sempre um passo atrás. Mas quando você começa a escolher, você volta para o centro. E do centro, você não implora. Você não corre. Você não se adapta. Você observa e decide. Afrodite não perde o poder, porque ela não se abandona. Ela não entrega mais do que recebe. Ela não sustenta mais do que o outro. Ela não investe onde não existe retorno. E isso não é frieza. É consciência. Agora observa isso com verdade. Você não precisa endurecer. Você não precisa se fechar. Você precisa se respeitar. Respeitar o seu tempo. Respeitar o seu valor. Respeitar o seu limite. Porque quando você se respeita, o outro sente. E quando o outro sente, ou ele se alinha, ou ele se afasta. Mas em nenhum dos dois casos, você se perde. E isso muda tudo. Porque agora não é mais sobre manter alguém. É sobre manter você. E quando você se mantém, o que é verdadeiro permanece. O que não é, se dissolve. Sem esforço. Sem desgaste. Sem luta. E isso, filha, é o começo da sua volta para o seu poder. E existe um ponto que quase ninguém tem coragem de olhar. O momento em que você percebe que não está recebendo, mas ainda assim continua. Continua tentando. Continua esperando. Continua justificando. E esse é o ponto mais delicado. Porque não é mais sobre ele. É sobre você. Sobre o quanto você está disposta a permanecer em algo que não está te escolhendo. Filha, o erro fatal não é gostar. O erro fatal é permanecer onde você precisa se diminuir para caber. E isso acontece de forma silenciosa. Você começa a relevar pequenas coisas, depois releva outras maiores. Depois começa a se adaptar. Depois começa a aceitar. E quando percebe, já não está mais no mesmo lugar de antes. Agora você está tentando manter algo que já não é natural. E isso cansa. Cansa o corpo. Cansa a mente. Cansa a energia. Porque você está sustentando algo que não se sustenta sozinho. Agora observa com profundidade. Quando você está no seu lugar, você não precisa pensar tanto. Você não precisa medir tanto. Você não precisa se ajustar tanto. As coisas fluem. Existe troca. Existe reciprocidade. Existe movimento dos dois lados. Mas quando você sai desse lugar, tudo vira esforço. Tudo vira análise. Tudo vira tentativa. E isso é o sinal. Não é o comportamento dele. É o seu estado interno. Se está pesado. Se está confuso. Se está exigindo demais de você. Algo já saiu do eixo. E é nesse momento que você precisa voltar. Não para ele. Para você. Voltar para o seu centro. Voltar para o seu valor. Voltar para a sua consciência. Porque enquanto você estiver tentando resolver fora, você vai continuar se perdendo dentro. E nenhuma relação sustenta isso por muito tempo. Agora entra um ponto ainda mais profundo. Você foi ensinada a lutar pelo que quer, a insistir, a não desistir, a fazer dar certo. Mas ninguém te ensinou a reconhecer quando não é para continuar. E isso muda tudo. Porque maturidade emocional não é sobre insistir, é sobre discernir. Discernir quando existe construção e quando existe apenas expectativa. Discernir quando existe presença e quando existe ausência disfarçada. Discernir quando existe verdade e quando existe apenas projeção. E quando você começa a enxergar isso, você para de se enganar. E quando você para de se enganar, você não aceita mais qualquer coisa. E isso, filha, reorganiza completamente a forma como você se relaciona.
Porque agora você não está mais disponível para pouco. Não está mais disponível para dúvida. Não está mais disponível para presença instável. E isso não afasta o que é verdadeiro. Isso afasta o que nunca sustentaria você. Agora sente isso com verdade. Você não precisa fazer ele perceber o seu valor. Você precisa parar de oferecer valor onde ele não é reconhecido. Porque valor não é algo que você prova, é algo que você sustenta. E quando você sustenta, não existe negociação. Não existe adaptação. Não existe esforço para ser vista. Você simplesmente é. E isso muda completamente a forma como você é percebida. Porque agora você não está tentando ser escolhida. Você está escolhendo. E quando uma mulher entra nesse lugar, a dinâmica muda. O olhar muda. O comportamento muda. O interesse muda. Não porque ela fez algo novo, mas porque ela parou de se abandonar. E isso é o ponto mais poderoso de todos. Filha, escuta isso como uma decisão. Você não perdeu o seu poder. Você apenas esqueceu onde ele estava. E ele nunca esteve no que você fazia por alguém. Sempre esteve no quanto você se sustentava. A partir de hoje, você não corre mais atrás de respostas. Você não tenta mais manter o que não se mantém sozinho. Você não negocia mais o seu valor por presença instável. Você observa. Você sente. Você escolhe. E se for para alguém permanecer, que seja porque escolheu estar, não porque você fez dar certo. Agora repete internamente, não como desejo, mas como posicionamento. Eu paro de me abandonar para manter alguém. Eu paro de aceitar menos do que eu ofereço. Eu me posiciono como a mulher que se sustenta. Eu não corro atrás do que não caminha na minha direção. Eu confio no que é verdadeiro e libero o que não é. E a partir desse lugar, ou ele se aproxima com verdade, ou ele se afasta de vez. E qualquer uma dessas respostas te leva para um lugar melhor. Afrodite não perde o poder, porque ela nunca se abandona. E quando você não se abandona, você não precisa fazer ninguém vir. Quem reconhece, fica. Quem não reconhece, nunca sustentaria você.